No episódio de hoje do programa Pioneiros, você vai conhecer a trajetória do integrante de uma das primeiras bandas de rock de Brasília, Os Infernais. Eldier Coelho veio do Rio de Janeiro para a capital do país, acompanhando os pais, sem qualquer pretensão de entrar para o mundo da música. Mas o destino uniu Eldier, Lincoln Carvalho, Niepce Storni, George Delanoë e Carlos César. Em 1964, eles começaram a tocar grandes clássicos do rock em diversos pontos de Brasília e deixaram sua marca registrada na história da nossa cidade. Meu pai era auditor, ministro do Tribunal de Contas da União e compulsoriamente foi obrigado a se transferir para Brasília. Então, foi uma transferência compulsória, na realidade. Minha mãe era professora primária de alunos excepcionais, hoje são chamados portadores de necessidades especiais, de escola pública no Rio de Janeiro, tá? Mas ela teve que tirar licença para acompanhar meu pai, sair lá do Andaraí, viemos de carro, obviamente na época, e viemos parar aqui. Eu tinha 12 para 13 anos, porque eu adorava o lugar onde eu morava, era um bairro onde tinham 14 casas de vila, era como se fosse uma grande família, Então foi uma saída meio triste, vamos dizer assim. E Brasília na época não tinha muita coisa, E saí também de um ambiente de classe média mais para pobre, para um ambiente funcional, Onde a gente veio morar na 206 Sul, num prédio, no bloco, onde só tinha ministro, deputado e senador. Então foi um meio ambiente completamente daquele que eu vivia no Rio de Janeiro, De pessoas mais simples, Onde essa questão de importância pelo cargo que ocupa não existia. Só de curiosidade, o meu primeiro carnaval em Brasília foi na 304 Sul, numa quadra que chamava-se IAPFESP. Os prédios de Brasília foram construídos por institutos de aposentadoria. Todo mundo conhece essa história, E a 304 era um instituto de aposentadoria chamado IAPFESP. E dentro das superquadras tinham as cantinas, onde os peões de obra almoçavam. Então tinha uma cantina na 304 Sul, onde foi feito um pequeno baile carnavalesco e ali ocorreu a minha primeira experiência com o Carnaval de Brasília. Obviamente, muito limitada, Mas foi uma coisa agradável, porque aqui não tinha nada na realidade, Eu era bastante tímido para me aproximar das meninas. E tinha um desses colegas do Colégio Marista que tocava violão debaixo do prédio da 105 Sul, do prédio onde ele morava, da 105 Sul. E ele ficava rodeado de meninas, Então eu via aquilo e falava, puxa, eu tenho que aprender violão também para poder me comunicar um pouco com as pessoas do outro sexo também. E aí foi o que eu fiz, eu comecei com autodidática, com um método de violão que eu consegui, de um violonista tradicional chamado Dilermando Reis, e comecei em casa, aprendendo os acordes do violão. E quando eu ia de férias para o Rio, tinha um outro colega que foi do Externato São José também, que morava não na mesma vila que eu, mas em uma vila em frente, no bairro do Andaraí, que ele começou também a aprender violão e ele tinha contatos com alguns artistas que moravam em Vila Isabel, que é outro bairro do Rio de Janeiro, na própria Tijuca, e ele ia me ensinando acordes novos, já que Brasília não tinha essa possibilidade da gente evoluir em relação ao que eu estava fazendo. E foi o que aconteceu, Então, algum tempo depois, um dos amigos que eu construí ao longo desse tempo, e que veio a ser meu companheiro também na área musical, tinha tido conjunto no Rio de Janeiro, conjunto vocal chamado Os Adolescentes, que na época concorria com os famosos Golden Boys, Ele era dessa época.
E nós começamos a tocar junto, né? Um belo dia, né, aquele meu primeiro amigo, o baiano Aldenor Carvalho Benjamin, que foi, inclusive, pioneiro e precursor da capoeira em Brasília. E, curiosamente, esse amigo meu falou o seguinte, ó, tem um programa na TV Nacional, TV Rádio Nacional, Canal 3, chamado Rapsódia da Cidade, que nós vamos fazer uma apresentação de capoeira. O meu amigo, chamado Niepce Stornhauer, um nome esquisito também, né? Ele tocava violão comigo na 105 Sul, entendeu? Então, o Aldenor Carvalho Benjamin, baiano, me falou sobre esse programa, falou, ó, vai lá que você vai assistir o programa que nós vamos apresentar capoeira. Chamava-se Rapsódia da Cidade. Até hoje eu não entendo esse nome, porque rapsódia é um trecho de poesia, né? Poesias épicas. Por que escolheram esse nome? Eu não sei. E fui lá, e chegando lá, um outro colega, né, que eu vi, veio a fazer parte da minha banda, estava com um violão, e eu comecei a tocar, solar músicas no violão. Na época eu gostava de bossa nova, não tinha nada a ver com rock. Solava ao violão, músicas de Baden-Powell ao violão. Era o que eu gostava de fazer. E esse amigo meu, vendo eu solando, falou assim, ó, eu estou formando um conjunto, você não quer fazer parte dele? Eu falei, vamos tentar. E aí começou tudo. Apareceu esse outro companheiro, adiantando o nome dele, Lincoln de Carvalho Neto, que me convidou para fazer parte de um conjunto que ele estava formando na sua casa, que ficava na 707 Sul, na W3 na 707 Sul. Eu peguei, chamei o meu outro companheiro da 105, Niepce Stornhauer, e fomos juntos, né, para conversar com o Lincoln. E disso resultou, né, o fato de que ele já tinha mais dois outros amigos, né, um chamado Jorge Delanor e outro Carlos César do Nascimento, que estavam formando esse conjunto, ainda sem nome. Eu cheguei com o Niepce, vimos ele fazer uma apresentação e falei, ó, vamos tentar. E nos juntamos, e aí esse conjunto foi batizado de Os Infernais. Eu já não sei o que fazer em mim pra você gostar um pouco de mim. Eu já não sei se devo não partir pra nunca mais voltar. Eu gostava de rock, não que eu tocasse rock ao violão, mas eu gostava de rock. O meu ídolo, e até hoje é Elvis Presley. Então, o meu primeiro long play, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, foi um long play de Elvis Presley, chamado A Date with Elvis, um encontro com Elvis. Então, eu gostava de rock, mas não era a minha preferência musical, porque na ocasião eu gostava mais de bossa nova, né? Então, esse amigo meu, que morava numa vila em frente no Rio de Janeiro, chamado Ivan Alves Stibes, é um nome também diferente na parte final, né, é que me ensinava esses acordes. Agora, do ponto de vista familiar, nunca houve ninguém na minha família que tivesse habilidade musical. Nenhum músico, ninguém. Até hoje, eu acho que eu sou o único. Primeiro e único. No começo dos Infernais não existia Beatles, não existia Rolling Stones, entendeu? Existia Elvis Presley, Little Richard, na Inglaterra, Cliff Richard, que é pouco conhecido no Brasil, mas era um grande roqueiro, além de conjuntos instrumentais de rock, como os The Ventures e The Shadows. Eram os principais, que incentivavam também, a posteriori, os conjuntos de rock a tocar também solo nas suas apresentações. Em termos de pioneirismo de rock, há um antecedente,
que, na realidade, existe um pioneiro da música brasiliense chamado Leôncio Gesiel da Silva Mota, que faleceu em 29 de março do ano passado. Meu grande amigo, foi meu aluno na faculdade também, que na época ele tinha um programa no Canal 6 chamado Eles Cantam Assim, onde ele e seus companheiros faziam dublagem de músicas, principalmente dos The Platters. Então existia um programa ao vivo na TV Brasília com eles, né? E eu considero que ele foi o pioneiro, na realidade, em Brasília, de início dos jovens também tentarem entrar na seara musical do rock. Tanto é assim que, antecedendo, né, a formação dos Infernais, inclusive, e pouco tempo depois de eu ter ido na televisão assistir o programa Rapisódia da cidade, eu e um outro colega meu de colégio, chamado Carlos Alberto Pereira, Colégio Dom Bosco, né, que gostava também música de rock na época, né. Depois ele vai ter uma sequência na história musical de Brasília também no mundo do rock, né. E a irmã dele, começamos a ir para o Canal 3, para o mesmo Canal 3, para fazer dublagem, principalmente na época de músicas do famoso twist. Não era bem o rock, já era o twist, Tube Checker e outras personalidades daquela época. Meu coração já cansou de sofrer e já cansou de bater também, meu bem. Tudo que eu fiz por você foi em vão, estou na solidão. Quando nós começamos a nos apresentar depois no Canal 3 com os Infernais, já existia um outro conjunto de rock chamado Os Regis. Foi paralelo. Os Regis, o nome é engraçado, né? Por que Regis? Reinaldo, Edson, Gualberto, Edson e Segovia. Eram as iniciais dos nomes dos integrantes. Os Infernais, até hoje, eu não sei por que botaram o nome dos Infernais. Tinha os conjuntos de baile também. Raulino e seus Big Boys. Raulino e seus Big Boys era o nome do primeiro conjunto de baile de Brasília. E nós fazíamos shows junto com eles. Depois apareceu Elson 7. E por fim apareceu Esquema 6, que até hoje é conhecido em Brasília. Durante anos, você que é mais jovem que eu, deve ter vivenciado Esquema 6. Quem era o chefe do Esquema 6, na realidade? Chamava-se Sebastião Tiãozinho, que foi do Raulino e seus Big Boys. Eu diria que nessa época tinha a mímica do R. Jones, que gerou mímica, influência de mímica para a gente fazer. Tinha Raulino e seus Big Boys, depois Elson 7, no campo de baile. E depois, de certa maneira, paralelamente chegaram os Infernais e os Regis. Na época, os recursos tecnológicos em Brasília eram extremamente escassos, né? Só para você ter uma ideia, os programas ao vivo que nós passamos a ter na televisão só tinha uma câmera guiada por um cameraman. Chamava-se no Canal 3 Pelezinho. E não tinha ensaio. Não tinha gravação de vídeos, por exemplo, nem de tapes para serem guardados na época, né? Era muito difícil, nem videotape tinha. Então, se quisesse tentar voos maiores, teria que ir para o Rio, para São Paulo. Isso aconteceu com uma das bandas depois. Longe de você, é tudo para mim. O Lincoln, que mora hoje em dia em Caldas Novas, Lincoln de Carvalho Neto, os pais eram da Câmara dos Deputados, né? E eu diria que o incentivador do Lincoln, talvez pelo fato de ele já estar tocando guitarra e ser um exímio solista de guitarra, era o pai dele, que incentivava muito ele a ir para a seara musical.
E ele acabou, o pai dele acabou sendo o nosso empresário, sem contrato, sem nada, mas ele é que arranjava os shows, que arranjava programas de televisão e tudo, é que teve grande influência na vida do Lincoln. Nós passamos a ensaiar na casa do Lincoln, mas naquela época não tinham amplificadores como a gente tem hoje em dia, os recursos tecnológicos eram escassos. O pai do Lincoln é que construía, ele entendia da parte elétrica, ele construía o amplificador para a gente tocar. E eu passei a ser o baixista da banda sem ter contrabaixo. Não existia contrabaixo para vender. Eu tinha ganho dos meus pais uma guitarra e eu fazia o baixo na guitarra. Era muito limitado a nossa atuação por causa da ausência de recursos maiores. Hoje em dia a gente vê o que aconteceu, né? Os microfones, né, não tinham eco, eram microfones secos, né? Das emissoras de televisão não eram microfones requintados também. Então era bastante difícil, né? Às vezes você fazer algumas apresentações em público, até em determinados casos onde não tinha sequer microfone. Haviam integrantes da banda que queriam músicas mais sobre o aspecto vocal, outros sobre o aspecto instrumental e outros sobre o aspecto de grito, vamos dizer assim. Mas, e o aspecto instrumental é exatamente esse conjunto que eu falei, de Ventures, The Shadows, tinha uma música chamada Apache, que esses The Shadows tocavam, que fazia muito sucesso, né? Então tinha uma outra chamada The Lonely Bull, o Touro Solitário, que também a gente tocava, né? E começamos a pegar muito em repertório, curiosamente, não de um cantor de rock, mas de jazz, de blues, que era o Ray Charles. E passamos a ensaiar uma música bastante conhecida, chamada What I Say, que tem uma parte intermediária que ele fica fazendo que até depois o Roupa Nova, quando criou o Whisky a Go-Go, criou isso no meio da música. Não sei se você lembra disso. Isso era do Ray Charles, na década de 60, né? E o nosso primeiro grande sucesso foi exatamente com essa música do Ray Charles. Não de Elvis Presley, de Little Richard ou de conjuntos instrumentais. Nós não tocávamos Jovem Guarda, né? Então, o nosso repertório era eclético, porque a gente tinha que atender os 5 componentes do conjunto, para ninguém ficar totalmente insatisfeito, né? Uma vez, nós fomos fazer um ensaio no apartamento que eu morava na 206 Sul. Como eu mencionei, só tinha ministro, deputado e senador. O meu apartamento era no 3º andar e no 4º andar tinha um ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos que levava um bando de processos para estudar para casa. Então, nesse ensaio, o telefone lá de casa tocou e foi uma saraivada de xingamentos no bom sentido, né, de reclamações, por causa do barulho que a gente estava fazendo. Foi a única vez que a gente saiu da casa do Lincoln para ensaiar em outro lugar, foi exatamente lá em casa, porque o apartamento era maior. E a gente pensou numa comodidade maior, mas não foi uma boa experiência. Se tivesse estúdio, né, naquela época não tinha estúdio em Brasília. A TV Rádio Nacional publicava isso periodicamente, chamava Imagens na TV, onde tinha toda a programação do canal 3, né, de segunda até sábado, né? E
No sábado tinham 2 programas que a gente passou a participar. Almoço com os Amigos, que era uma imitação de um programa que existia de Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues, no Rio de Janeiro, chamado Almoço com as Estrelas. Né? Então aqui em Brasília, no Canal 3, era 12h30 esse programa, passou a se chamar Almoço com os Amigos, onde a gente participava do almoço, que normalmente era uma feijoada, onde servia caipirinha também, e além de outras pessoas que eram convidadas. E mais tarde, às 16h30, tinha o programa da juventude, que era no auditório da TV Rádio Nacional, que tinha um auditório. As emissoras de televisão aqui, elas funcionavam no setor de rádio e TV. TV Rádio Nacional e ao lado a TV Brasília. Curiosamente, a única emissora que não ficava ali, era a antiga TV Alvorada. Sabe onde ela funcionava? No 6º andar do Bloco K da 304 Sul, num apartamento. 304 Sul. Ela funcionava num apartamento, curiosamente, que é um prédio residencial. Não sei como é que conseguiam isso. Mas, então, esse foi o começo. Então, a gente participava do almoço com os amigos, né? E depois do programa da juventude. E, paralelamente, no Canal 6, tinha o programa dos Regis. E a gente passou a ser convidado para fazer também o programa dos Regis, que era na parte de tarde, depois do programa da juventude. Né? No Canal 3, o conjunto inicial que nos acompanhava sempre nas apresentações na televisão era os Regis. Então, os 2 pioneiros, na realidade, de programas de televisão, né, eram os Infernais e os Regis. Isso não significa dizer que em outros locais, principalmente do plano piloto ou de algumas cidades satélicas, como eram chamadas antigamente as regiões administrativas, né, Taguatinga, Cruzeiro, não tivessem bandas em formação. Na 308 Sul, por exemplo, depois surgiu um conjunto chamado os Flintstones. E na mesma superquadra 308 Sul, apareceu um outro conjunto chamado os Piperpous, um nome muito esquisito, do qual fazia parte o meu cunhado, que é irmão da minha esposa. Né? Tinham, obviamente, outras bandas que estavam surgindo. Aí, na 107 Sul, surge algum tempo depois um outro conjunto chamado Os Primitivos. Que era integrado por um dos componentes dos Infernais. E eu não contei essa história, né? Mas os Infernais, na realidade, é bom fazer esse break aqui, nós tocamos na formação original de 65 até a 67. Então era Lincoln de Carvalho Neto, que era o solista, né? Jorge Delano, guitarrista base, já falecido, né? Carlos César do Nascimento, baterista, também já falecido, a rigor ele ficou hemiplégico em função de um acidente de carro, alguns anos depois, e eu tenho a sensação, não tenho ainda a confirmação disso, que ele também não está entre nós mais. Né? Niepce Stornhauer, que era guitarra base também, meu companheiro da 105 Sul, que tinha uma banda de vocal chamada Os Adolescentes, no Rio de Janeiro, que eu mencionei, e eu, Eldio Coelho de Souza Oliveira. No baixo. No baixo feito na guitarra inicialmente, só depois que a gente comprou um contrabaixo. Aí veja o seguinte, nessa revista aqui do Canal 3, aparece pela primeira vez uma propaganda da gente, um conjunto, os Infernais, fazendo referência à nossa matéria, ao nosso conjunto. Isso aqui foi depois em 1966. Uma outra revista, essa era de fevereiro e essa aqui de abril, que tem Aguinaldo Raiol na capa, e aqui uma curiosidade, quando esses cantores vinham se apresentar na televisão, éramos nós que acompanhávamos.
Só com um detalhe, Roberto Carlos, quando veio a primeira vez em Brasília, ele foi fazer um show no Clube do Congresso. Ele veio sozinho com um violão elétrico. Né? Então nós é que tivemos que fazer o acompanhamento para ele em algumas músicas, não foram em todas não, porque não tinha nem ensaio. Né? Nessa outra edição aparece, você vê que é um outro uniforme. Esse uniforme daqui, que é o que eu falei que dá, de certa maneira tem relação a ver com o nome Os Infernais, é que tem um tridente aqui escrito com um I. Infernais e o tridente do diabo, né? Vê que esse aqui já é um outro uniforme. Na época a gente usava uniforme. Essa era uma cantora caloura, e nesse programa da TV Nacional tinha os calouros também, que vinham se candidatar a serem cantores, né? Que eles queriam cantar o amor, a evolução dos tempos, maior liberdade. E nós éramos a mesma coisa, embora não tocássemos músicas de Jovem Guarda. Não era parte do nosso repertório. Mas a filosofia eram garotos, na realidade, que queriam tocar. Estudantes, né? E que nem tínhamos a pretensão de ir embora de Brasília na época. Nós gostávamos de ficar aqui, mas nós não tínhamos esse propósito, né? Nós queríamos fazer sucesso com o conjunto, mas não nos interessava muito, nem pensávamos em ganhar dinheiro. Nós acompanhamos Gerry Adriane na TV Alvorada e depois teve um outro desdobramento aqui. Aí o que eu queria dizer é o seguinte, o nosso primeiro show fora da TV Nacional foi no Brasília Palace Hotel. Essa foto aqui, que eu não tenho o original dela, tenho só uma cópia, porque ficou com o Niepce, que veio a falecer, foi da nossa apresentação no Brasília Palace. E aí, novamente, entra em cena quem? Um grande artista que estava fazendo muito sucesso no Brasil, o Wilson Simonal, com César Camargo Mariano ao piano, fazendo a apresentação no Brasília Palace. Nós fizemos o show antes da apresentação do Simonal. Em 1966, teve um concurso, que era o concurso de Miss Brasília. Né? E também o pai do Lincoln, como empresário, arranjou para a gente tocar no concurso de Miss Brasília. Quem ia fazer a apresentação era Gerry Adriane. O Teatro Nacional é um marco. E, no nosso caso, deixou uma lembrança muito saudável com relação a esse show. Bom, depois desse show do Miss Brasília, né, você sabe que todo grupo, às vezes, se dissolve, às vezes por uma pequena coisa. Né? E foi o que aconteceu conosco. Né? Nós nos aborrecemos, eu não vou colocar o motivo aqui, porque eu acho que não é o caso de ficar gravado isso. Tá? E o Lincoln ficou sozinho. E os outros 4 formaram um outro conjunto chamado Os Fantásticos. Naquela época não existia o Fantástico da Globo, não. Esses eram os Fantásticos aqui. Ó. Eram 4 dos Infernais originais. Já com o contrabaixo aqui. Esse aqui não era mais na guitarra, não. Esse aqui eu já tinha um contrabaixo, que eu tenho até hoje, até os dias atuais. O Carlos César do Nascimento, que era o baterista, não quis mais tocar. E o Jorge Delano, que era o guitarrista base, também não quis mais tocar com a gente. E aparecem os Primitivos, que eram outros componentes que pegaram o Jorge Delano, que era nosso, para ser o solista, ele tinha ambição de ser solista, não o guitarrista base, e o Everardo, que era dos Whips, para ser o baterista. Então, os Primitivos surgem como uma consequência, na realidade, da dissidência dos Fantásticos e dos Whips, que também desapareceram, que era um conjunto vocal. Né? Bom, com essa situação, os Fantásticos também só restou quem? Eu e o Niepce. E aí os Regis também se dissolveram. Só restaram 2 integrantes,
o Reinaldo, que é o R, e o outro Edson, que se chama Edson Vitorino, que era um radialista. Ele trabalhava na antiga Rádio Planalto. Hoje ele mora ele mora em Minas Gerais e nós temos contato com ele até hoje. Que na realidade é quem arranjava muitos shows dos Regis, né? E eu e o Niepce nos juntamos ao Reinaldo e ao Edson Vitorino e formamos os Regis 2, que é essa fotografia aqui, que está do lado de fora aqui do Teatro Nacional. Isso aqui foi em 3 de dezembro de 1967. Estavam aparecendo no Rio e São Paulo umas bandas que eram de rock e passaram a ser de baile. E nós não éramos conjunto de baile. Os Beatles estavam se dissolvendo também. Então, o que passou, na realidade, a acontecer? Nós ficamos sem campo de atuação. E, paralelamente a isso, né, eu tinha feito vestibular para medicina no UNB e tinha passado. Eu falei, não vai dar para ser médico e ficar cuidando dessa situação pretérita, né? Mas, na época, o vestibular da UNB tinha 2 opções. Você pode escolher para entrar na primeira opção, que a minha era medicina, e a segunda, que era economia. Eu acabei desistindo da medicina e entrei para a economia. Mas aí já era tarde demais, entendeu? Não tinha muito sentido, né, a gente continuar. O Reinaldo, por exemplo, era gerente do BRB. Edson Vitorino trabalhava na Rádio Planalto. O Niepce trabalhava na tesouraria da TCB. E eu já estava trabalhando também, além de ter feito o vestibular. Então a gente não tinha tempo para continuar com essa atividade musical. Os Infernais, depois que só ficou o Lincoln, ele formou outros Infernais em 67. E esses outros Infernais gravaram um compacto simples que está inclusive no YouTube. Se você colocar os Infernais 67, tem um compacto simples dos Infernais daquela época, mas foi só um episódio. Agora, os Primitivos não. Os Primitivos foram para o Rio de Janeiro, eles se apresentaram em programas que tinha aquele Hit Parade, né, e gravaram um long play chamado Os Primitivos no Iê, 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 que é, desculpe a minha observação, até perguntei para o Everardo um dia, falei, Everardo, eu nunca tinha escutado o long play de vocês. Aí um dia eu entrei no YouTube e tal e consegui escutar, mas era um repertório assim totalmente diferente. Tinha Luar do Sertão, por exemplo, músicas nordestinas, um negócio Summertime, uma mistura de repertório. Eu falei, por que vocês gravaram isso? Né? Ele falou, nem sei. Quando foi no começo da década de 90, 92 para ser mais preciso, o Lincoln, que tinha tentado, o único que tentou a carreira artística, seguindo com outras bandas, inclusive no Rio de Janeiro, voltou para Brasília. E ele me procurou, numa época difícil, né, que foi a época do governo Collor, 92, ameaças de demissão, etc. E um período conturbado, né? E eu e Niepce falamos, pô, a gente podia voltar, pegar o Lincoln e voltar a tocar. Vamos chamar o Jorge chamamos, não quis. O baterista não podia ser, Everardo era delegado de polícia, também não podia ser. Chamamos um outro rapaz que nós conhecemos num estúdio onde passamos a ensaiar depois de decidir de remontar os Infernais, né? Esse rapaz chama-se Ronaldo Lima. O pai dele trabalhava no Canal 3, né, e tinha sido zabumba do Luiz Gonzaga. Vê que coisas, histórias interessantes, né? E aí, o Ronaldo, ele trabalhava no estúdio, ali na W3, e nós começamos a ensaiar no estúdio, junto com ele, para ele conhecer o repertório, e aí passamos a atualizar todo o repertório. E aí, remontamos os Infernais 26 anos depois. Na época, saiu no Jornal de Brasília essa matéria aqui, ó. Conjunto Brasiliense resgata o passado. Nós 4. Eu, o Niepce, o Lincoln e o Ronaldo, que é o baixinho aqui, é o baterista, né?
E a partir daí, voltamos a tocar, né? Não tinha mais programas de televisão, mas nós fazíamos shows. E ficamos até 2003, quando casou a minha primeira filha, nós fizemos o show e a partir daí não deu mais para a gente continuar, porque o baterista foi embora para Portugal, o Lincoln resolveu se mudar para Caldas Novas, o Niepce estava meio adoentado e tivemos que nos encerrar nossa atividade.